amizade que me faz ver, que me dá amor, que
Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Centro Espírita Fabiano de Cristo. E hoje nosso expositor é o Carlos Mendes, com o tema Vícios Morais. É isso mesmo, né? Olá, Oi, Carlos, tudo bem? boa noite. Beleza? E com Boa você? noite, bem também. Tá Vamos ouvindo começar? bem? Vamos começar. Então Então, tá boa bom. noite a todos que estão nos seguindo nesse momento. Que a paz do nosso Mestre querido possa permanecer em nossos corações. Nós estamos aqui para falar dos vícios morais ou vícios da alma, mas nós já sabemos desde o início que todos nós estamos destinados ao sucesso. E vamos lá. Antes de falar de vício, eu queria falar de viver. Viver não é preciso, navegar é preciso, segundo o poeta. Porque eu gosto de separar, né? Viver, separando a sílaba fica vi. E vi é o pretérito perfeito, que seria alguma coisa do indicativo do passado, né? E ver vem do verbo enxergar, olhar. Então, mas vir também pode ser associado ao verbo vir, que significa deslocar, movimentar. Então, viver é um constante movimentar e olhar. É percebermos em que parte do movimento que nós estamos, em que parte do deslocamento que nós nos encontramos. Né? E eu estou deslocando para onde? O que eu estou buscando enxergar? Eu tenho movimentado, me olhado? São algumas perguntas que a gente faz de início para a gente entrar em vícios. Porque Einstein diz que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Olha o que Einstein está dizendo, a imaginação é mais importante. Porque a memória é passado, ela é finita. A visão é o futuro, é infinito. A visão é maior do que a história, do que a bagagem, do que as feridas emocionais do passado. E aí a gente começa a entender por que Jesus diz: o que importas a ti? Segues-me tu. O que são as nossas feridas do passado? Ah, as nossas feridas do passado são os nossos vícios, que nós fomos carregando dentro dessas várias existências que nós tivemos e temos e vamos ter ainda. E quando nós separamos também as sílabas de vício, nós vamos ver que vi, nós já vimos que pode ser uma conjugação do verbo ver, mas eu gosto dele no verbo vir, tá? Que é o deslocar, que é o movimentar. Porque o cio, o que é o cio? O cio, ele está associado à reprodução. Tá? É quando a fêmea está no cio, quando ela busca o acasalamento, quando ela busca aquele momento do acasalamento. Tá? Porque o vício é uma dependência física ou psicológica que faz alguém buscar ou consumir algo excessivamente. Então, esse é o vício, esse é o significado de vício. Mas quando a gente separa a sílaba, nós vamos ver que vício ele está ligado ao cio, e cio está ligado ao prazer. E quando nós pensamos em prazer, aí nós precisamos de trabalhar um pouco mais essa ideia. Porque quando Freud desenvolveu as suas ideias da psicanálise, ele trabalhou com a libido, que fatalmente está ligado ao cio. Né? Nessas várias encarnações que nós tivemos, nessa busca de prazer, um dos prazeres mais fáceis naquela situação, sem dúvida que era do sexo, da caça, e aí foi desenvolvendo, e nós fomos desenvolvendo o prazer do poder, da vaidade e do machismo, né? Que a gente poderia asseverar aqui, com vários transtornos que aí nós não vamos entrar nessa parte, porque isso seria reflexão para uma aula toda. Vou arrumar a câmera.
Ficou bom aí, gente? Melhorou a câmera? Bom, então, seguindo esse raciocínio, a compreensão dos objetivos da vida é que nos leva a entender que nós temos que libertarmos desse jugo da matéria. Tá? Para isso, nós estamos trabalhando, desenvolvendo e constituindo o nosso ser, aprimorando. Dentro desse quadro, os prazeres são necessários à existência física, sem os quais a mesma perderia o sentido. Se nós estivéssemos assim, assinalados somente pela luta, pelos desafios, pela insatisfação, essa vida nossa seria um pouco sem graça. Ela não nos movimentaria, ela não nos daria o desejo de continuar vivendo, de buscar o nosso melhoramento, o nosso crescimento. Então, o prazer é importante. Mas só que o prazer nos induz à posse, ao acúmulo, à obstinação da conquista das coisas. É um caminho necessário. Nós tivemos que caminhar pelo prazer para o progresso material e agora precisamos de caminhar para o progresso espiritual. E quando Kardec perguntou aos espíritos qual é... Não tem jeito não. Qual é a nossa... dos vícios, né? Qual é o maior, qual que é o mais radical? E os espíritos afirmam para ele, na questão 952, que o vício mais radical, e ele já nos disse várias vezes, que é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Então, todos os males que nós temos, que é a vaidade, que é o orgulho, que é a prepotência, ele é derivado do egoísmo. Que o egoísmo é o nosso ego. Não vai adiantar, mas... que o egoísmo é o nosso ego. E o nosso ego é o que a gente vem desenvolvendo dentro das várias encarnações, que é o egocentrismo, e ele vem desenvolvendo, e na busca do prazer, nós fomos desenvolvendo essa necessidade de posse, de poder, de prepotência, e são os vícios que nós trazemos hoje. Só que, quando nós já fomos colocados diante das leis de Deus, o primeiro mandamento que Jesus nos passou através dos 10 mandamentos de Moisés eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, ele é o nosso Deus que nos tirou da casa da servidão, é aquele que nos trouxe a liberdade. Nós temos que começar a sair da servidão. E naquele momento o Egito já representava essa servidão, porque o Egito era um império que estava desmoronando, se deixando levar pela corrupção, pelos prazeres mundanos. Então, já veio o primeiro chamamento. E daí nós fomos trabalhando. E depois vê Jesus, vamos ver um pouco mais para frente. Porque a identificação, segundo Joana adiante, que a identificação daquilo que proporcionou o prazer é muito importante no desenvolvimento da harmonia interior, na busca da realização especial. Então, identificarmos daquilo que nos causa prazer é muito importante. O que nos causa prazer? Cada indivíduo, por estagiar em um nível próprio da evolução, experimenta de forma especial o prazer. Então, cada um de nós vamos experimentar o prazer de uma forma. Por isso que cada um de nós vamos estar mais voltado a um nível de vício do que o outro. E nesse momento eu tenho que abrir um parênteses, porque eu preciso de chamar a atenção e cobrar da minha amiga que me convidou para essa live. Deixa eu colocar de cadeira aqui para ver se melhora. O que representa para nós quando ela me chamou para fazer essa live e a outra da vez passada? Porque eu estou assinando aqui a minha condenação. Porque quando eu comecei a estudar para fazer o tema, é um tema que a gente já preocupa de alguma forma, mas a gente não preocupa da forma que nós agora tivemos que adentrar. E nós vimos que os vícios, ele é da nossa natureza. Se nós queremos nos libertar, se nós queremos nos salvar, nós temos que identificar esses vícios.
E quais são esses vícios que nós vamos identificar? Para que a gente possa caminhar um pouco mais, o Joana de Anjos diz que nós temos em torno de 40 mil pensamentos por dia. Nós não pensamos pouco, nós pensamos muito. E na live de perguntas e respostas, teve um companheiro ou companheira que estava em dúvida em relação a formas de pensamento. O que são formas de pensamento? Como que isso é criado por nós? As formas de pensamento resultante dos nossos pensamentos. Quando são pensamentos insignificantes, pequenos, que a gente pensa aqui e ali, eles são como aquelas mensagens dos índios, né, que é feito pela fumaça. Você solta a fumaça, logo ela se esparrama pelo ar. Então, não tem muito significado. Mas aqueles pensamentos que nós vamos alimentando, que nós vamos construindo, pensando nele mais vezes, com mais energia, nós vamos dando forma a ele, nós vamos criando a imagem, ou ele vai sendo criada a imagem daquilo que nós estamos pensando. Então, essa é a forma do pensamento. E nós começamos a retroalimentar. Ele faz uma retroalimentação, porque nós passamos a alimentar desse pensamento que nós criamos. Então, nós passamos a dar força a ele, porque nós emitimos o pensamento e ele volta para nós emitimos o pensamento e ele volta de uma maneira mais carregada, mais enérgica. Contribuindo com isso, nós não podemos esquecer que nós vivemos numa lei de afinidade, nós vivemos em sociedade. Todas aquelas pessoas que pensam como nós, naquele mesmo nível, ele vai estar também contribuindo para essa construção. Daí, mais um motivo que vencer o vício é uma coisa complicada, porque são duas situações. Nós vimos que ele está na raiz da nossa essência, na raiz do nosso desenvolvimento do nosso ego. Lá atrás, nós já começamos a alimentar algumas atitudes que nos davam prazer e começamos, às vezes, viciar naqueles momentos que era o nosso desenvolvimento, a nossa busca de construção. Depois, hoje, já um pouco mais conhecedor dos nossos pensamentos, nós contribuímos porque o pensamento de raiva, de rancor que nós vamos alimentando, que imagem que nós estamos construindo, que forma de pensamento que nós estamos construindo, que nós estamos nos retroalimentando. Como nós temos a vaidade, a inveja, quais são os pensamentos que nós estamos alimentando? E isso vai voltar para nós. Por que muitas vezes o vaidoso acaba passando por situações constrangedoras, senão porque essa retroalimentação vai fazendo que a pessoa se enxerga e aí ela, por qualquer motivo, ela está fazendo escândalo. Né? Então, essa situação de criar essas formas de pensamento, como trabalhar isso em nós? E chama muito a atenção aquela passagem final ali de Jesus entre os ladrões, quando ele é crucificado. Que até é uma passagem chamada do bom ladrão. Não sei se tem bom ladrão. Mas aquele ladrão, ao se arrepender, porque o outro estava criticando Jesus, ele pede Jesus para que ore por ele. E Jesus fala, então, que naquele momento ele estará com ele no paraíso. Mas ele, tudo bem, foi para o paraíso, mas ele já vai viver ali sem nenhum resgate, sem nenhuma prova que ele realmente desejava mudar. Ele percebeu o seu erro, porque Jesus era bom, estava naquela situação. Nós que somos maus, nós merecemos estar aqui, ele não. Então, é uma consciência, uma tomada de consciência. Esse bom ladrão foi com Jesus, então, para o plano espiritual. Naturalmente que ele vai ter que testar para ver se ele realmente mudou. Então, ele vai reencarnar. E como é que ele vai reencarnar? O que é que nós vamos propiciar para ele? Rui Barbosa já afirmava o seguinte, não é a ocasião que faz o ladrão. Há um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião não faz o ladrão. O ladrão, ele já estava feito. São vícios que nós fomos adquirindo dentro das nossas várias encarnações e esse vício, quando nós chegamos na atual encarnação, se os nossos pais não nos conduzem, se não nos educa, deixa nós crescermos, depois nós vamos para a escola e nada é feito para contrapor isso, na primeira oportunidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos escorregar, nós vamos voltar a cometer
os mesmos atos, né? As mesmas situações de vício, que não é uma coisa que nós aprendemos, desenvolvemos nessa situação, nessa oportunidade. Nós já carregamos isso dentro de nós. Dá licença. E aí, o Kardec indaga por que que nesse mundo os maus exercem geralmente maior influência que os bons. Tá? Os Espíritos respondem porque é pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos, os bons são tímidos. Mas quando nós quisermos, quando os bons quiserem, assumirão a preponderância. É o que nós falamos da educação. Esse espírito que nasceu, ele não é corrigido, quer dizer, então ele volta a executar e o vício ele tende a ser maior ou aparecer mais do que uma virtude. Porque o vício tem necessidade de demonstrar, de aparecer. E uma virtude, ela é calma, é sossegada, é tranquila, é meiga, porque a virtude está ligada ao Pai. O vício está ligado ao homem, à matéria. Deus age com tranquilidade, com amorosidade. E Kardec ainda pergunta na questão seguinte, se o homem, em geral, acha dos seus sofrimentos materiais, selo também dos sofrimentos morais? Mais ainda os Espíritos respondem, pois os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade, enquanto que o orgulho ferido, a ambição, a frustração, a ansiedade, a avareza, a inveja, todas as paixões constituem torturas da alma. Essas são de natureza nossa, de desenvolvimento nosso. Através dos pensamentos e das ações, estamos programando sem cessar o nosso futuro. Através dos pensamentos e das ações, estamos programando sem cessar o nosso futuro. Qual que é o nosso dia de amanhã? Nós programamos ele hoje, nós programamos ele ontem. A soma dos nossos pensamentos. É essa construção que nós vamos fazendo, que nós vamos percebendo o nosso futuro. Então, nós sabemos. Na questão 909, Kardec pergunta, o homem pode vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Quer dizer, tudo isso que nós construímos, tudo isso que nós carregamos, isso que Jesus nos conclamou, o que importas a ti? Segues-me tu. A pergunta é clara, e o Kardec insiste. Nós podemos vencer as nossas más tendências? E os Espíritos respondem sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. O que nos falta é a vontade. Ah, como são poucos que se esforçam. Como é poucas as pessoas, como nós, muitas vezes, não nos esforçamos para vencer as nossas dificuldades. Nós queremos um remédio pronto, prático, fácil. Tomamos uma pílula e saramos. Tomamos uma pílula e livramos dos nossos vícios. E livramos dos nossos defeitos. Só que o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vai nos libertar de quê? A nossa verdade. Nós não estamos aqui falando de verdade do universo, que é a verdade de Deus, porque a verdade já foi dita, a lei de Deus nós já sabemos, ela está na nossa consciência. O Evangelho já foi trazido por Cristo. Não me recordo se é Sócrates ou Platão, já falava que ensinar nós não ensinamos ninguém, mas nós despertamos aquilo que estava adormecido em cada pessoa. Nós não ensinamos, porque toda a bagagem de conhecimento ela já está contida em nós. Nós precisamos despertar, desenvolver essas experiências. Agora, então, para isso, nós precisamos do autoconhecimento, de percebermos quem somos nós. Assim, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós queremos vencer as nossas dificuldades, queremos vencer os nossos vícios, é identificar quais são. Tá? Aquilo que Santo Agostinho, eu não recordo a pergunta, mas ele traz, fazei o que eu fazia, né? Toda noite passava em revista tudo aquilo que eu fiz
ou deixei de fazer no dia. Tudo aquilo que eu pude proporcionar ao meu irmão de melhora, ou aquilo que eu acabei não auxiliando, ou às vezes até machucando meu irmão. Então, foi fazendo isso que eles conheceram. Ele disse que a gente deve fazer como o comerciante, fazer o balancete, né? Fazer o balanço. Quer dizer, tudo que eu tenho feito, como é que é? E aí nós vamos percebendo que muito daquilo que nós temos feito são vícios. Tá? Porque quando a gente fala em vício, a gente fica logo ligado a esses vícios que apresentam mais, né? Que é o ciúme, que é a inveja, que é a ambição, que é o orgulho, e a gente acaba falando, não, mas eu tenho o orgulho da minha humildade, né? Eu não sou invejoso, olha, se a gente para e começa a analisar as nossas atitudes corriqueiras, né? Eu chego na minha casa, eu tenho o meu lugar para sentar. Eu estou no meu trabalho, eu tenho a minha mesa, minha cadeira, se alguém mexer ali. Quer dizer, todas essas atitudes pequenas é que a gente vai percebendo os nossos traços, tá? De ciúme, de inveja, de rancor e etc. Né? Nós, percebendo as nossas atividades, os nossos defeitos, é que aí nós vamos seguir com Jesus, quando ele nos convida novamente. Tome a sua cruz e siga-me. Quando ele diz o que importas a ti, ele está falando desse passado. Mas ele não falou que nós temos que deixar, não. Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, nós temos que tomarmos a nossa cruz. Agora, eu preciso conhecer essa cruz, que são todas essas qualidades e defeitos e vícios que eu carrego. E vou segui-lo. E esse seguir quer dizer, eu vou despertar e vou trabalhar conforme o seu exemplo, conforme o seu evangelho, conforme a sua doutrina. E isso nós trazemos três exemplos que eu considero de suma importância para o nosso entendimento, que o primeiro é com Maria de Magdala. Maria de Magdala, vocês vão me permitir que eu vou ler a fala de Maria de Magdala com Jesus. Essa fala nós não vamos encontrar na Bíblia. Na Bíblia só vamos encontrar a passagem onde ela encontra com Jesus. Mas essa fala, no primeiro encontro, né? Mas essa fala, o Humberto de Campos, o irmão X, que traz no livro Boa Nova. E ela diz o seguinte: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observei como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite do Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido. Sondando as profundezas de seu pensamento, respondeu com todos: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova no reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e as desventuras próprias do homem, as bênçãos paternas de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. É profundo, muito bonito, e a gente percebe que essas criaturas, Maria e os outros exemplos, é como naquela passagem do livro Libertação,
quando o Rúbio, o livro Libertação trazido por André Luiz, quando o Rúbio vai socorrer Margarida, que eles fecham a sua casa ali em proteção, e aqueles irmãos desencarnados que buscam, vendo aquela luz, adentrar aquela casa, então eles são acolhidos. Aqueles que trazem no coração a vontade sincera de mudança, que é o arrependimento, que é o reconhecimento dos seus erros, e quer mudar, eles são aceitos e podem entrar para aqueles que estão no caminho e são socorridos. Aqueles que não tinha esse olhar, essa visão. Então, ele percebe claramente que Maria não estava falando na boca para fora. E na história que o Humberto nos traz, ele vai dizer que Jesus recomenda a ela, então, para que ela, sim, pode seguir naturalmente, mas que ela tem que fazer o sacrifício. E ela faz o sacrifício. Então, de hoje em diante, ela fala para Jesus que vai pegar todo o seu patrimônio, porque ela era uma prostituta rica, né? Porque era a mais bonita, era a cortesã desejada por todas aquelas pessoas mais afortunadas. Ela pega todos os seus bens e passa daquele momento em diante fazer das suas irmãs como filho, né? Que são as mesmas mulheres que vivem na situação que ela vivia. Então ela passa a seguir Jesus. Então é um momento de mudança, um momento de entendimento, de autoaceitação e de reconhecimento da sua condição. Depois, um outro, nós temos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era o publicano, o cobrador de impostos, e que naturalmente se enriqueceu à custa dessas cobranças de impostos. Mas isso também trazia uma perturbação no seu caráter, na sua maneira de ser. E ele, então, procurou ver Jesus. E Jesus, que sabia perceber aonde estava aquela criatura e realmente buscava alguma coisa a mais, e não só estava percebe Zaqueu, então, uma árvore, porque ele era muito pequeno, não conseguia enxergar Jesus no meio da multidão, mas Jesus desce daí, Zaqueu. É preciso que eu passe a noite na sua casa. Então, Zaqueu ali, que recebe Jesus com aquela emoção e alegria ao mesmo tempo, ele fala para Jesus, olha, tudo aquilo que eu cometi de prejuízo, eu vou retribuir em dobro. Então, Jesus diz a ele, então, hoje entrou a salvação nessa casa. Não na casa física, mas no coração de Zaqueu, porque ele percebeu e ele não predispôs a corrigir todo o seu caminho. Então, nós temos aí o exemplo do sexo, o exemplo da ganância, nós temos da arrogância com Paulo de Tarso, que era o doutor da lei, o vaidoso, orgulhoso, mas perseguindo os cristãos e tudo, mas quando ele encontra com Jesus, então toda aquela máscara, tudo aquilo cai por terra, ele percebe a importância da lei, mas a lei de amor, a lei do Pai. E aí ele desmonta toda essa arrogância e começa a trabalhar a sua humildade, a desenvolver o outro lado. Porque os vícios, nós não vamos combater ele com palavras. Nós não vamos tomar um remédio e vamos deixar de ser orgulhosos ou deixarmos de ser vaidosos. O vício é combatido com sacrifício. A necessidade de viver, o Kardec pergunta na pergunta 877, a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim. E a primeira de todas é respeitar. E respeitar vem nos orientar aquela equação complicada que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que eu digo complicada? Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu me amo? E Joana Dias nos diz que é no respeito a si mesmo, ao próximo e a Deus, é que reside o elemento básico para a harmonia emocional do ser humano. É no respeito a si mesmo, ao próximo e a Deus, é que reside o elemento básico para a harmonia emocional do ser humano. É o respeito a nós mesmos, é a compreensão das nossas necessidades, é a compreensão que nós temos que movimentar do ódio para o amor.
do orgulho para a humildade, do egoísmo para a abnegação, da inveja para o desprendimento, do ciúme para a abnegação. Nós temos que movimentar, nós temos que fazer esse caminho. Nós não vamos tomar uma pílula e deixarmos de ter ódio, deixarmos de ter orgulho. Nós vamos trabalhar a nossa humanidade. Nós vamos trabalhar as nossas virtudes, porque todas as virtudes têm mérito, porque todas são indícios de um progresso no caminho do bem. E virtude, eu também, da mesma forma que eu trabalhei o viver, o vício, virtude. O próprio nome já traz, né? Vir, que é do verbo, que significa deslocar, movimentar. E tude. Tude é um sufixo do latim, que é um sufixo de ligação, para formar um substantivo. Né? Mas também trata de uma forma erudita de dão, que é do verbo dar. Então, é o movimentar em doação. Isso é uma virtude. E é aí que reside o nosso sacrifício, porque uma virtude é uma construção daquilo que nós buscamos até hoje em amigalhar para nós, para o nosso bem, é pegar isso tudo e levar para o nosso próximo. Isso que Maria de Magdala é um grande exemplo, por isso que ela se tornou, Jesus apresentou primeiro para ela, quando ele volta, né? Tudo que eu tenho, eu vou retribuir com essas minhas irmãs, que eu vou tratá-la como filha. E depois eu vou cuidar dos leprosos, depois eu vou cuidar disso e disso. Quer dizer, nós doarmos, é o movimento em doação. Não adianta nós só falarmos em doar. Nós temos que movimentar, nós temos que deslocar as nossas atitudes. E às vezes é difícil, então nós começamos a doar. Um prato de comida, uma roupa que a gente já não quer mais. Ir trabalhando o desapego, essa atitude de doação, que nós vamos trabalhar as nossas virtudes. Porque o caminho do autoconhecimento é o caminho da elevação da consciência. E esse caminho de procurar o conhecimento é ser amante da sabedoria. Mais uma vez, Joana de Anjos vai nos dizer o seguinte: a lei de liberdade de pensamento, de palavras, de ação, é conferida ao ser humano que, de maneira como a utiliza, será responsabilizado pela própria consciência que reflete. A lei de liberdade de pensamento, de palavra e de ação é nos conferida e, da maneira que nós a utilizamos, será responsabilizado e nós seremos responsabilizados pela nossa própria consciência. Eu sou o Senhor que nos tirei do Egito, da casa da servidão. Nós temos uma liberdade de pensamento, nós temos uma liberdade de palavra e uma liberdade de ação. Só que nós vamos ser responsabilizados por todo esse movimento. Nós tropeçamos e se amparam mutuamente nas aflições o vício e a virtude, buscando dominar. E a palavra do Cristo, em dimensões da verdade excelsa, para todos os entendimentos, repercute nos tímpanos dos homens, asfixiado em tormentos. Bem-aventurados sereis. Bem-aventurados seremos nós quando conquistarmos o sucesso, que o sucesso é a conquista das virtudes. Que a paz, que a misericórdia do Cristo nos alcance, para que nós percebamos nossos vícios e trabalhamos para termos sucesso, para termos virtudes. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigada, Carlos. Nós até agradecemos. A prece final você vai fazer? Você. Eu? Então vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos, percebermos a presença do Mestre querido junto a nós, trazendo esse olhar magnânimo, essa paz que nos conduz, Jesus amigo, a refletirmos na nossa existência,
a refletirmos em nossa vida e nos traz o desejo de nos melhorarmos, de nos construirmos conforme os teus ensinamentos. Nos abençoe, Jesus, hoje e sempre, e abençoe a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Sim, certo. Obrigada, então. Uma palavra, Vanessa. Hã? Obrigada pela palestra, foi ótimo. Obrigado. Pode sair? Pode. Um sentimento me ronda, não sei dizer tudo novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invade o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma, quero renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou, quis me minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer tudo novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino, espera por mim. Eu te ofereço meu plano, as dores da alma, quero ser. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou, eis-me aqui, minha dor sereno. Muito obrigada pela presença de todos e aguardamos vocês amanhã na nossa live de psicoeducação, amanhã às 19 horas. E também quinta-feira, nossa live de perguntas e respostas. Sábado teremos nossa palestra às 14 horas e também queremos lembrar que estamos fazendo a evangelização das crianças no domingo pelo YouTube também, viu? Então, boa noite a todos e até amanhã.